Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo a gente vai ver as 5 propriedades dos radicais. Então eu coloquei sempre aqui a definição, mas eu gosto de colocar exemplo que eu acho que fica mais claro para a gente entender, tá? Então olha aqui que a definição fala para mim, ó. Raiz enésima de A elevado a N. O que significa isso? O que a definição está falando para mim? Se o índice coincide com o expoente, vai ser só o radicando. Olha o exemplo que fica mais fácil. A raiz quinta de 2 elevado a 5. Ó, eu tenho aqui que o índice é igualzinho ao expoente. Se o índice é igual ao expoente, é como se a gente pudesse cancelar a raiz. Isso aqui é 2. É isso que ele está falando pra gente. Aqui mesma coisa, ó, 6 e 6. O resultado é 3. Mesma coisa aqui, 4 e 4. O resultado é o radicando. Ah? Então, o que a propriedade está falando pra gente aqui, ó? Toda vez que o índice coincidir com o expoente da potência, a gente pode eliminar o radical. Aqui só para você entender essa notação, para resolução dos exercícios a gente não vai precisar muito não. Só para você entender a notação, ó, A pertencente aos reais positivos, coloca um positivo aí para mim, para isso daqui fazer sentido, para a gente poder tirar a raiz, tá? O N é pertencente aos naturais, o índice tem que ser um número natural. Quem é número natural? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E o N tem que ser maior que 1, porque senão ele seria 0 ou 1, mas a gente não trabalha com essas raízes. Raiz não existe raiz índice 1 de nada aqui, tá? Vamos descendo agora, vamos para as próximas propriedades. A segunda propriedade que eu tenho aqui, ó, vai ser a simplificação. Vamos ver aqui o exemplo primeiro, depois eu explico a definição para você. Olha o que eu tenho aqui, a raiz quarta de 3 é sexta. Como 4 e 6 são divisíveis por 2, você pode dividir para o seu cálculo ficar menor. Quem vai ser, então, ó, a raiz? 4 dividido por 2 é 2. Nem precisa colocar a raiz quadrada aqui. 3 e divide. 6 dividido por 2, 3. A gente fica com a raiz quadrada de 3 ao cubo. Olha aqui o que está acontecendo, ó. A raiz índice 25 de 7 elevado a 10. Também, ó, os dois são divisíveis por 5. Se são divisíveis por 5, como é que isso fica? Raiz 25 dividido por 5, 5. Repito a base, que é 7. 10 dividido por 5, 2. Ou seja, permite essa propriedade, permite a gente simplificar o valor que está ali, o índice, com o valor do expoente, tá? Vamos entender a definição aqui só para a gente ver, ó. É o conjunto do A pertencente a R+, ou seja, a base tem que ser um número positivo, é isso que eles estão falando pra gente. MNP pertencente aos naturais, o que significa? Ó, os expoentes e o índice pertencente aos naturais, expoente, índice e o valor que eu vou dividir. Tem que ser maior que 1, porque não existe raiz menor do que 1. O P tem que ser diferente de 0. Por que o P tem que ser diferente de 0? Porque a gente vai dividir e não existe divisão por 0. E P tem que ser divisor comum de M e de N. Eu tenho que dividir pelo mesmo número. Eu não posso dividir cada um por um número, senão a propriedade não vai. Ah? Novamente, eu acho interessante você fixar aqui nos exemplos e entender primeiro os exemplos, depois acertar ali com a definição. Tá? Vamos seguindo. Terceira propriedade. Vou colocar aqui terceira e quarta. O que eu tenho na terceira propriedade? Ó, uma raiz dentro da outra, um radical dentro de outro radical. Qual que é a regrinha aqui? Ó, eu vou transformar numa raiz só. A minha base é 3, o meu radicando é 3, né? 5 vezes 2, 10, que é o índice. Eu posso multiplicar. Ah, aqui mesma coisa, ó. Vou repetir o radicando que é 5, multiplico os índices. 8 vezes 3, 24. Puxa uma setinha aí para você lembrar depois que a gente multiplicou. 8 vezes 3 e 5 vezes 2.
Vamos entender a definição, ó. A pertence a R+, eu esqueci de colocar, coloca aí para mim, por favor. MN pertencente aos naturais, para fazer sentido, e como é radical, tem que ser, como é índice, tem que ser maior do que 1. Quarta propriedade, olha o que ele fala pra gente. Quarta e quinta, são bem parecidas. A quarta propriedade, ele fala o seguinte, ó. Se eu tenho dois radicais e eles têm o mesmo índice, eu posso multiplicar os radicandos. Como assim? Olha aqui, ó. Raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 4. Eu posso fazer separado, no nosso caso aqui é possível. Os 25 tem raiz quadrada exata e o 4 também. Mas eu posso transformar isso tudo, ó, num só. 25 vezes 4, 100. É isso que ele está falando pra gente. Aqui, ó, raiz cúbica e raiz cúbica. Se os dois têm o mesmo índice, eu posso repetir numa raiz só. Raiz cúbica de quem? De 5 vezes 25, que é 125. Observa que no primeiro exemplo, ó, eu podia fazer a raiz quadrada de 25, que é 5, a raiz quadrada de 4, que é 2, e multiplicar, que esse valorzinho dá 10. Tá? Então, tanto faz, a raiz quadrada de 100 deu 10. Aqui, a raiz cúbica de 5 e a de 25, eu não tenho, elas não são exatas. Essa conta não fica simples. Porém, quando eu multipliquei, ó, virou a raiz cúbica de 125. E a raiz cúbica de 125 é 5. Então, é para você usar a propriedade de acordo com o que te ajuda, o que vai ser útil para você ali. Aqui no primeiro exemplo, tanto faz. Aqui ajudou bem que a gente conseguiu achar o valor inteiro. E a última propriedade é bem parecida, porém é para divisão. Né? O que ele está falando aqui para a gente é se eu tenho a raiz de uma fração, de uma divisão ali. Eu posso separar, ó, a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 4 e resolver isso separado. 5 sobre 2. Tá? Aqui mesma coisa, ó, isso é uma raiz cúbica para o 125 e uma raiz cúbica para o 8. A raiz cúbica de 125 é 5, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, a gente consegue resolver isso aqui também. Tá? O que é importante nessas propriedades? Dificilmente vai vir um exercício pedindo só isso. Pedindo para você analisar se uma propriedade é verdadeira ou falsa. Até existe, mas não é muito comum. O principal é que ele serve de ferramentas, essas propriedades vão ser ferramentas para outros estudos que a gente vai ter mais para frente. Tá? Se você gostou do vídeo, curte, deixa algum comentário. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Esse vídeo acaba aqui, até o nosso próximo vídeo.